Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Adjudicia News, o seu canal definitivo da advocacia extrajudicial, direito notarial, registral e imobiliário. Eu sou o Henry Pinheiro e hoje, 9 de junho de 2026, trazemos notícias de bastidores que vão diretamente na sua rotina e provavelmente impactar financeiramente no bolso do seu cliente. Já se inscreva no nosso canal, onde aqui. Deixe seu like e ative o sininho para não perdermos nenhuma atualização. E vamos ao que interessa e segue a vinheta. Vamos lá, meus amigos. Hoje, dia 9 de junho de 2026. Temos notícias interessantes. Peguem seu café, acomode-se e vamos lá. Essa primeira notícia que vamos falaremos sobre o e-notariado. E o notariado passa a exigir prova de vida em todas as assinaturas digitais. Desde 1º de junho, ou seja, tem poucos dias, 1º de junho de 2026, todas as assinaturas digitais das partes em atos protocolares feitos pela plataforma e-notariado passarão a exigir obrigatoriamente prova de vida. A medida do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, acrescenta uma camada de verificação biométrica para reduzir fraudes de identidade, inclusive as praticadas com deepfakes, aquelas pessoas que usam das artimanhas digitais para se passarem por outras pessoas. As provas de vida são realizadas por motores biométricos de empresas especializadas. Em razão do custo operacional, os preços unitários dos atos praticados nas plataformas tiveram um pequeno reajuste. Aqui falo em R$ 2,00 também a partir de 1º de junho, mas devemos observar isso nas nossas serventias para que a gente confirme isso, né? Então lá, meus amigos, o futuro chegou. E as fraudes também evoluíram, né? Cada vez mais esses malfeitores utilizam das inteligências artificiais, de todos os artefatos digitais, para se passar por outra pessoa. Essa tecnologia de deepfake, ela replica vozes, replica rosto, com uma... Parece muito, né? Com uma percepção muito parecida da realidade. E o e-notariado entendeu isso e blindou através dessa melhoria. Agora, não basta mais o cliente olhar para a câmera para o videoconferência. O sistema vai exigir uma interação em tempo real para provar que essa pessoa está viva, que é ela mesma, e não é uma inteligência artificial que está se passando por ela. Isso aplicando um golpe, né? Na prática, a importância de trazer essa informação é que você, advogado, já deixe seu cliente a par dessa novidade quanto ao cadastramento biométrico e a análise dos dados físicos e prova de vida, conhecido como liveness. Excelente iniciativa do Colégio Notarial do Brasil, blindando o nosso cidadão de malfeitores. Vamos lá para mais uma notícia. ONR lança a plataforma RI Digital, porta única do registro de imóveis. Olha que legal.
O Operador Nacional de Registro de Imóveis colocou no ar a plataforma RI Digital, ridigital.org.br, reunindo um único portal os serviços eletrônicos de registro de imóveis para o cidadão e o profissional de direito, que, obviamente, nós, advogados, que assessoramos nossos clientes em demandas imobiliárias. Pelo sistema é possível consultar indisponibilidades judiciais no CPF ou no CNPJ, enviar documentos eletrônicos diretamente ao cartório para prenotação e registro, e caminhar arquivos para intimação e consolidação de propriedade judiciária. Meus amigos, a gente percebe que a tecnologia avançou, né? A tecnologia avançou e a ONR, com uma postura de vanguarda, já vem entendendo que grande parte dos advogados hoje já utilizam os sistemas digitais, estão bem habituados às plataformas. Então, o R Digital ele agora vai unificar o balcão de registro do Brasil inteiro. Isso antes precisava de toda aquela correria que a gente sabe para utilizar as plataformas digitais, e hoje com o R Digital, às vezes um cartório tinha, outro não tinha, não era algo uniforme, mesmo que fosse só para cadastramento. Agora o RI Digital vem para fazer protocolo, para tratar de consolidação de propriedade, intimação. Isso é muito legal, dá andamento em execução de alienação fiduciária, né? Então o caminho agora é cada vez mais digital e, mais uma vez, digo o site aqui, ridigital.org.br, para você, advogado, fique atento às atualizações. Agora, com certeza, vamos economizar bastante tempo ao invés de irmos até as serventias, se tratando desse microsistema registral. E agora, por meio digital, a gente que atua no extrajudicial seremos, tanto quanto nós, advogados, mas muito mais os nossos clientes, favorecidos com essa vanguarda. Vamos lá para mais uma notícia. STJ vai definir a lei aplicável à rescisão de compra e venda com alienação fiduciária não registrada. A segunda sessão do STJ afetou 3 recursos especiais sobre a relatoria da ministra Nancy Andrighi para fixar em repetitivo qual a lei se aplica à rescisão de contrato de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária quando a garantia não foi registrada em cartório, se a Lei 9514 de 97 ou o Código de Defesa do Consumidor. Até o julgamento, os processos sobre o tema podem ser suspensos. A definição interessa diretamente às incorporadoras, compradores e também ao registro de imóveis, dado a diferença de efeitos entre os dois regimes. A gente tem que ter atenção aqui, nós, assessores jurídicos de incorporadora, advogados, imobiliarista, essa situação ela é importantíssima. O que acontece muito na prática? O cliente compra um imóvel parcelado com alienação fiduciária, mas por desleixo da parte, sei lá, ou às vezes por situação financeira mesmo, falta de dinheiro, né? A gente sabe que o brasileiro ele é um guerreiro. O contrato guarda-chuva ele não é levado ao registro de imóveis. Se o comprador não pagar ou pedir o distrato,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor com o direito à devolução de grande parte das parcelas, ou a gente vai aplicar a lei de alienação fiduciária, que manda o bem para o leilão e deve ser resolvido isso por consolidação de propriedade. Então, diante dessa distinção aí de qual lei deve ser aplicada, a ministra Nancy vai pacificar isso. Então, vamos mapear os nossos processos agora e analisar e aguardar esse repetitivo, pois isso vai favorecer muito ou vai direcionar melhor do caminho que nós, como defesa, vamos auxiliar os nossos clientes. Vamos lá, vamos lá. Agora tem uma matéria aqui sobre tributário, para os amantes de tributário. Vamos lá, Lei Complementar 227 de 2026 reescreve regras de ITBI e ITCMD, fato gerador e base de cálculo. A Lei Complementar 227 de 2026 alterou o Código Tributário Nacional para tratar o ITBI e o ITCMD e dos novos IBS e CBS, ajustando, entre outros pontos, o fato gerador e a base de cálculo do ITBI no contexto da reforma tributária. Para a atividade notarial registral, o tema é sensível. A exigência de imposto na lavratura e registro deve observar as novas regras. Lembrando que o STF já fixou no tema 1124 que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transmissão. Essa questão do fato gerador, muitas das vezes o Estado ele força o notário a fiscalizar, mas a questão tributária e muitas das vezes era exigido na lavratura. E agora, com a reforma tributária e com o tema 1124, a lei complementar veio alinhar o texto no Código Tributário Nacional, né? Sobre o que o STF já tinha decidido. Os municípios e estados terão que adequar as legislações locais. E nós, advogados, atuantes do Extra, revisar minuciosamente os procedimentos de conferência das guias de recolhimento, para que não haja pagamento a mais, né? Então, é um detalhe que a gente tem que ser observado, que por meio dessa reforma tributária, observar se vai ou se terá alguma questão no recolhimento, mas cabe entender que isso agora ela é exigida no registro de imóveis e não na lavratura da escritura. E o que temos mais para hoje? Cara, essa temática de competência tributária do notário, ele é bem interessante. E a questão da reforma tributária também ao notário e registrador é algo bem delicado e, pelo que a gente percebe, tem que existir uma conversa mais franca entre a Receita Federal e os registradores para alinharem essas cobranças e o cidadão não ser prejudicado com aumentos de emolumentos ou qualquer tipo de taxa. Então vamos lá. A adjudicação compulsória é imprescritível e assim alcança a conversão em perdas e danos. A terceira turma do STJ, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi, reafirmou que
A pretensão da adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional e estendeu essa imprescritibilidade à pretensão de indenização por perdas e danos, quando a outorga da escritura não puder mais ser cumprida de forma específica. O entendimento informativo 885 reforça a súmula 239 do STJ. O direito à adjudicação compulsória independe do registro do compromisso e protege o promitente comprador que pagou o preço, mas não recebeu a escritura definitiva. Excelente precedente para proteger o promitente comprador que, de boa fé, adquiriu o seu imóvel, muitas das vezes, aquele dinheirinho guardado, aquela poupança da vida toda. Sabe aquele cliente que comprou e quitou seu terreno há 20, 30 anos, mas nunca pegou a escritura definitiva? Pois é, esse tem direito à adjudicação compulsória. Ele sempre teve direito de pedir isso e a qualquer tempo, deixa claro agora a ministra Nancy Andrighi, que é imprescritível. Então, a novidade do STJ, se ele for atrás do direito hoje e descobrir que o vendedor malicioso vendeu o lote para outra pessoa no passado, impossibilitando a entrega do bem, a ação pode ser convertida em indenização de perdas e danos. E o vendedor vai ter que pagar o valor equivalente sem poder alegar que o direito de indenização prescreveu. Meu amigo fraudador, abre o olho, escuta aqui, ó, segue o Adjudicia News e para de fazer coisa que não deve. Pois é, em cada notícia que observamos, vemos que serventia, STJ, o Judiciário, o Brasil procura cada vez mais a proteção do seu patrimônio contra malfeitores. Isso é inadmissível. Trabalhamos tanto, buscamos tanto os nossos patrimônios, os nossos sonhos, para aparecer pessoas desse nível para nos prejudicar. Graças a Deus a justiça está de olho e nós também. Vamos lá para mais uma notícia. Reforma do Código Civil. O livro de Direito Civil Digital avança no Senado. Essa é uma discussão no Senado, no âmbito da reforma do Código Civil. A criação de um livro específico de direito civil digital, com regras sobre atos eletrônicos e consolidação do e-notariado e do serviço eletrônico de registros públicos. O debate na comissão temporária se estenderam de setembro de 2025 até pouco maio de 2026. A proposta caminha para um texto enxuto, com regras mínimas e detalhadas de como deve ser abordado isso. Diante das tecnologias, da evolução de hoje, a gente sabe que as serventias extrajudiciais, com plataformas como o e-notariado e o SERP, e agora o RI Digital, e cada vez mais com plataformas digitais para facilitar o atendimento ao cliente, e tantas outras coisas. O Código Civil, ele, apesar de ter nascido na era analógica, ele busca essa reforma e acrescenta esse livro digital. O digital agora ele tem que ser regrado, e cada vez mais a gente tem que ter cautela quanto à utilização das plataformas, utilização da própria inteligência artificial, onde devemos ter responsabilidade sobre tudo aquilo que nós, como advogados, assinamos. A responsabilidade é nossa e temos que entender que as plataformas, elas foram feitas simplesmente para nos auxiliar e não para nos substituir. Nunca isso acontecerá.
especialmente pelo artigo 133 da Constituição, onde o advogado é primordial, ele faz parte da justiça e nós somos insubstituíveis. Meus amigos, vamos para o giro das corregedorias. E o que a gente tem aqui para trazer para vocês? Vai ter alguma novidade? Novidade. No Pará, provimento 1 de 2026 amplia as hipóteses de dispensa do cúmplice para as varas de registros públicos em adequação ao provimento do CNJ 149 de 2023. Senhores, as corregedorias estão se adequando todos os dias à melhoria da prestação. E com o nosso giro pelos estados, pelas corregedorias e com essa última notícia sobre o provimento do Pará, encerramos aqui mais uma edição do Adjudicia News. Ficamos muito felizes pela audiência de vocês e compartilhe nosso canal, passa essas informações para aqueles que atuam no extrajudicial. Um grande abraço do Henri Pinheiro e até a próxima edição.